Opa, boa noite, pessoal. Agora, meia-noite e 51. Vamos para a primeira aula do nosso projetinho, né? Nós vamos instalar aqui o AD, o DNS, o DHCP e as boas práticas vai ficar para o próximo vídeo, mas a gente já vai rodar o analisador de boas práticas para poder para poder deixar para o próximo vídeo, tá? Vai ter tudo bonitinho lá, vai ficar bem legal. O Bruno tá aí nos escutando também. Ele vai ser o interlocutor, vai ficar lá acompanhando para saber o que tem, o que não tem, vai perguntar. Vamos aguardar aqui ele acabar de subir os serviços. Vou apresentar para vocês aqui o equipamento, tá? Isso aqui é uma máquina que está dentro de um VMware. Essa aqui é a nossa configuração do servidor. Ele vai estar usando o nome de SRV-DCRJ01, porque esse aqui vai ser o equipamento que vai estar no Rio de Janeiro, né? Vou apresentar o IP para vocês. Esse é o IP que nós estamos usando aqui no Rio de Janeiro, tá? É o 172.16.0.2, o gateway final 1 e o DNS com final 2. Esse segundo DNS aí, a gente vai tirar, ele só colocou temporariamente para fazer a atualização no equipamento, ok? Então vamos instalar o nosso primeiro serviço. Vou tirar isso aqui, eu tinha desligado a máquina irregularmente da última vez, então eu vou só tirar para ficar redondinho. Vamos instalar uma função, uma instalação baseada em recursos. Vamos instalar o servidor de Active Directory. Na realidade, aqui ele só vai instalar os pacotes. Esse setor aqui, a Microsoft colocou agora no 2019, né? Ele permite que você já se conecte a um DNS, né, lá no Azure, é onde vocês podem se conectar com o Office 365 ou então o próprio AD, fazendo um AD secundário, por exemplo. Tá? Eu podia muito bem conectar lá agora e replicar o meu serviço. Bom, vamos fazer as instalações do pacote. Vamos promover o servidor a controlador de domínio. A gente vai adicionar uma nova floresta. A floresta será covid.lab, que é para homenagear todos os amigos aí que estão trabalhando de casa por causa desse probleminha aqui, né? Então vamos lá, vamos adicionar os recursos. Vou colocar uma senha. Ele já vai criar a delegação de DNS. Ele já vai apresentar o nome do NetBIOS para a gente, com certeza será Covid. Vamos avançar. Bom, eu não sei se vocês já se perguntaram por que a Microsoft permite que vocês instalem o banco de dados do AD e os logs e o sysvol em um ambiente, em um diretório diferente. Bom, pessoal, para desastres e recuperação de um AD, e se caso você perder acesso ao sistema operacional, você consegue ter mais sucesso, né? O sucesso é quase garantido você tendo o banco de dados em uma partição separada. Até porque esse banco de dados também ele é compartilhado, né, para todos que estão no domínio. Então, é uma pasta compartilhada no ambiente que tem risco de propagar vírus também, né? Então, seria interessante a gente colocar essa pasta num diretório diferente. Vamos avançar e vamos aguardar aqui ele completar os pré-requisitos. Ele vai analisar os pré-requisitos. Como ele não tem um DNS, ele vai criar um DNS ainda, né?
A gente podia ter um DNS já pronto. Eu podia ter um DNS no Azure agora e fazer com que isso aqui nem desse alerta, tá? Mas vamos avançar aqui, vamos concluir a implantação do serviço. Bom, vamos esperar agora o equipamento reiniciar. Olha o mouse do Bruno aí, ó. Bom, o computador reiniciou. Vamos dar um Ctrl Alt Del para... Eita, vamos lá. Para logar o ambiente. Esperar ele acabar de configurar as informações dele. E qual o primeiro passo para a gente acabar agora de instalar os serviços? Bom, nós já sabemos que ele instalou um serviço de DNS, são os serviços que nós vamos usar. Nós sabemos que ele instalou o usuários do Active Director, já vou deixar aqui embaixo também, até porque a gente vai precisar usar, né? Tem alguns serviçozinhos ali que já deve ter carregado, né? E agora, o primeiro passo é eu vou remover aquele DNS que eu tinha colocado lá no IPv4. Ele já removeu até 172.16.0.2. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui, até porque a gente vai instalar DNS agora, a gente vai configurar DNS agora, né? Como ele vai ser o próprio servidor de DNS, eu estou colocando ali ele como DNS, mas na realidade, na configuração oficial, tá? Esse número, esse DNS aqui teria que estar aqui na parte de baixo. Ele não pode ser como primeiro. As regras da Microsoft é bem claro. Se ele é o servidor de DNS, ele não pode ser primeiro. Porém, se você apagar isso aqui e colocar aqui embaixo, assim que você reiniciar, ele volta para cima, novamente. Tá? Como que você corrige essa situação aqui? Você tem que ter um servidor de DNS, um Active Directory secundário, né? Porque com o secundário eu vou colocar o número do secundário aqui, o DNS aqui, e vou colocar o do primário aqui embaixo. Então essa é a forma correta de configurar o DNS. Bom, tirei, coloquei o primeiro servidor de DNS, vou finalizar aqui. Vou agora fazer a configuração do serviço de DNS, tá? Para depois instalar o DHCP e rodar os boas práticas. Então, vamos dar uma configurada aqui no serviço DNS. Aqui eu já tenho os DNS padrões que o ambiente instala para funcionar. Observamos que ele não tem a zona inversa, tá? Temos que adicionar a zona inversa. Isso não é só para e-mail, pessoal. Tá? O computador, ele toda hora envia informação e recebe informação. Toda hora ele recebe informações de softwares, de banco de dados, tanto pelo IP e tanto pelo nome. Então, se ele só tiver a pesquisa direta, só quem sabe o nome dele consegue chamar o IP, e quem sabe o IP não consegue chamar o nome, então é complicado. Então, o certo, tá, é a gente configurar a zona inversa que a gente vai fazer agora. Ah, Weber, mas é verdade que isso é necessário? É tão necessário que se você fizer um NS Lookup, ele vai falar para você que o servidor padrão é desconhecido. Se o servidor padrão é desconhecido, é porque tem alguma coisa que não está legal. Então vamos chegar lá, vamos criar uma nova zona. A zona é uma zona primária para todos os servidores DNS, tá? Vai ser uma zona IPv4. Vou colocar o IP do servidor aqui. Vou avançar, vou permitir atualizações dinâmicas seguras. Vou concluir. Opa, show de bola. Terminou? Não, não terminou ainda. Ainda eu tenho que criar um ponteiro aqui para o servidor. Então, eu vou criar um novo ponteiro PTR. Vou procurar o servidor.
Achei o servidor aqui, é uma zona sempre de hostear, ela sempre vai estar estático, porque o servidor, como regra, ele tem que estar com IP fixo. Então vamos dar um OK, vamos dar um OK. E agora podemos ali dar um... Não precisa nem dar refresh, não, ele já deve ter reconhecido já, ó. Tá aqui. Ele já reconheceu. Agora ele sabe quem é o servidor de DNS padrão. Antigamente ele não sabia quem era o servidor de DNS padrão. Você imagina, o DNS não sabe que ele é o servidor de DNS padrão. Então nós temos que adicionar lá a zona reversa. Show de bola. Vamos reiniciar aqui. Tem outras configurações aqui para fazer, porém não vou fazer agora. Eu vou deixar o analisador de boas práticas mostrar para a gente. Acho que vai ser bem legal. Vou adicionar agora o serviço de DHCP, porque eu quero que o analisador de boas práticas me dê tudo pronto. Então, vou adicionar um recurso, adicionar um serviço. Vou clicar em avançar, vai ser uma instalação baseada em recurso. Até aqui eu acredito que muita gente não deve ter tido muita novidade. Vamos lá, um servidor de DHCP. Vamos avançar, próximo, próximo, ó, instalação padrão. Pronto. Vou concluir, aqui ele vai falar para mim aí que eu tenho que autorizar o servidor de DHCP, né? Vou autorizar, não preciso confirmar, já sou administrador do sistema, concluído, pronto. Tá bom, prontinho, né? Agora, vamos fazer uma brincadeira, tá? Vamos fazer uma análise aqui no analisador de boas práticas. Vou clicar aqui em servidor local, vou descer até aqui embaixo e vou correr essa ferramenta que está aqui. Vamos deixar ele brincar aí. Ele vai analisar o computador inteiro. Já rodou essa ferramenta, Bruninho? Não, nunca rodei, não. Estou vendo pela primeira vez. Vamos esperar um pouquinho. Bom, tá aí. Agora que vem a brincadeira. Por isso que eu falei para você, Bruno, que a gente ia mexer no DNS daqui a pouco. Sim, porque ele vai começar a mostrar algumas coisas para a gente aí, bem interessante, que tem que se fazer só apenas com 3 serviços. Se vocês olharem aqui, olha, eu tenho 3 serviços, né? Ó, tem o AD, tem o DHCP e tem o DNS. O resto aqui é padrão do servidor. Quando a gente roda o analisador e a gente volta para cá, ele fala para mim da seguinte forma, que eu tenho alguma coisa aqui no AD para fazer, que eu tenho alguma coisa aqui no DHCP para fazer e tem 2 coisas no DNS para fazer. Correto. Você entendeu? Se você clicar aqui, ele vai te mostrar exatamente o que é. Tu lembra aquele primeiro, quando eu comecei a falar de DNS agora há pouco, que eu falei para você que o primeiro não pode ser o servidor, o IP, o endereço DNS? Ele está falando aqui, ó. Ó, os servidores DNS de Ethernet 0 devem incluir o endereço de loopback, mas não como o primeiro o quê? Como na primeira entrada. Como na primeira entrada. Ou seja, esse aqui vai ser um probleminha que eu não vou conseguir resolver, porque eu não tenho meu segundo servidor de DNS ainda. Aí ele fala da seguinte forma, outro erro que ele está me falando aqui, olha, pelo menos um servidor de DNS, tá, deve conseguir consultar a dica raiz. Né? E quem é o servidor de DNS? O servidor de DNS é ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos deixar essas configurações aqui. Eu quero mostrar para vocês que a Microsoft ela mostra como corrigir isso. Tá? Se você clicar aqui, ela te dá o link aqui embaixo, onde esse link vai chegar na Wiki, onde dentro ela vai falar qual é o impacto e vai falar aqui e vai dar resolução do problema aqui também, ó. Aí, no caso, ele não está localizando os continentes sérios, né? Exatamente, sim. Então, olha só que bacana, mas você só ficou sabendo que ele não está localizando porque a gente rodou boas práticas.
Então, vamos lá no DNS, vamos fazer algumas configurações. Eu vou fazer só configurações básicas hoje e no próximo vídeo eu vou fazer a correção de todas aquelas configurações. Tá? Então, a primeira, vamos para a gente terminar aqui esse servidor de DNS, a gente vai em propriedades. Eu tenho que aqui que acertar o encaminhador. Eu falei para você que ele já estava lá, porque como a gente colocou, eu sei que quando você instala o AD agora no 2019, ele já busca o encaminhador que estava na placa e já joga para cá. A Microsoft ficou um pouquinho mais inteligente para ajudar a galera aí. Você Isso é entendeu? muito bom. Então é por isso que eu falei que não ia precisar. Mas eu vou pedir agora para você, Bruninho, alguns endereços DNS aí que você acha interessante a gente adicionar aqui. Tá, vamos lá. Pode usar esse da OpenClaim, né? Pode usar também o DNS da OpenDNS, que é o 208.167.222.222 ou mesmo o DNS do Google, né? Esse é o 8.8.8 ou se não o 8.8.4. Não, não, até porque para o padrão a Microsoft ela pede para que seja pelo menos aí 3. Colocar mais do que isso aí seria desnecessário, até porque ele vai ter um segundo servidor, e esse segundo servidor pode ser DNS diferentes, e um ajudar o outro. Para isso que serve um DNS secundário. Mas você colocar um DNS secundário com encaminhadores iguais não faz sentido, você entendeu? O interessante é colocar dois DNS dentro do domínio, porém com encaminhadores diferentes em cada um deles. Eu vou acertar a ordem aqui pelo que eu acho mais legal, pode ser? Então eu vou colocar isso aqui para cima, vou colocar isso aqui para baixo e colocar isso aqui para terceiro, porque ele vai consultar exatamente nessa ordem. Tá? Então ele vai primeiro dar prioridade para esse, depois esse, depois esse. Agora, aqui em avançado, vamos dar uma olhada aqui, só para ficar uma coisa interessante, aqui no... Quantos erros ele está me dando aqui em cima? 30. Com esses 3 serviços, ele permite 199 práticas. Esses 3 serviços têm 199 práticas e eu tenho 30 entre erros e avisos e configurações. Então ali a gente já está brincando aqui com algumas configurações aqui. Depois vamos ver se ele diminuiu. Vamos ver o que vai acontecer ali. Aqui nas configurações aqui. Ativar a eliminação automática de registros obsoletos em 7 dias. Você pode alterar aqui até por horas. Eu, no meu ambiente, eu coloco para em 4 horas, porque lá no meu trabalho a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas que entram com celulares e saem toda hora, que conectam na nossa rede. Então, para mim, seria interessante usar lá horas. Para quem tem um ambiente aí redondinho, pode deixar 7 dias como padrão. Aplica a configuração. Agora aqui em dicas raiz. Aqui que vai ser interessante. Ele estava reclamando lá para mim. Eu não sei se vocês perceberam, eu estou com o endereço IPv6 aqui. Eu acredito que eu não estou usando IPv6. Não estou usando IPv6. Não conheço aí nenhum DNS de cabeça aí, IPv6, para mim eu poder usar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para alterar essa configuração. Eu vou clicar aqui em editar e eu vou pedir para resolver novamente. Vamos esperar aqui um pouquinho. De novo aqui, com certeza vai bloquear. Vou tentar resolver. Foi, liberou. Eu não sei se você percebeu, tá todos eles voltando para IPv4.
Ok, vamos aplicar, tá? Vou fazer um testezinho aqui. Aprovou, ok. Caminhadores resolvidos aqui. A gente reparou as dicas de raiz, né, os rootkits, que sem eles a gente não consegue chegar no mundo. Eu vou pedir para reiniciar o meu servidor de DNS e terminei a configuração de DNS, a configuração básica. Eu vou pedir agora para rodar aqui o analisador novamente e eu vou ver se o que ele me passa ali. E no próximo vídeo a gente corrige as configurações de boas práticas uma por uma. Tem algumas aí muito importantes, que muita gente não faz. Uma delas está aqui, ó. Esse aqui. Para quanto caiu? Opa, já caiu bastante, hein? Caiu para 14, tinha 30. Agora temos poucas coisas aqui a resolver. Ok? Bom, mas as resoluções, pessoal, vai ficar para a próxima aula. Tá? Eu vou continuar mantendo essas informações aqui, né, para a gente resolver uma a uma, porque eu sei que tem gente que acaba de instalar um servidor, fica tudo vermelho, entra lá e coloca tudo para excluir e finge que não está vendo nada. Né? Muito serviço que fica em vermelho aí, né? Mas a gente vai corrigir uma por uma. Bom, até o próximo vídeo.